Equinócio de primavera, a natureza renascendo, o sol ficando mais quentinho, o dia mais equilibrado entre o tempo do dia e o tempo da noite. É momento de renascer, né, meu povo? E depois de um eclipse ainda por cima, com lua nova ainda por cima, todos os começos acontecendo junto, e vocês sabem que eu adoro quando isso acontece. Pensando nisso, vamos de leituras. O que eu pensei aqui para nós? Fazer, né, como habitual, 2 ou 3 leituras. Vou pegar os temas com o Monology, e aí tu vais ver qual é o tema que conversa contigo. E a gente faz uma leitura do momento. Eu vou deixar em algum lugar aqui embaixo a minutagem, para que tu possa correr direto na tua leitura. E eu espero, né, que as mensagens de renascimento para essa primavera realmente sejam de renascer, né? Porque o eclipse que tivemos ontem, domingo, tô gravando esse vídeo na segunda, 22 de setembro de 2025, tá? Mas se ele te pegou em outro momento, é porque em outro momento é que tu devia ouvir isso, tá? Mas ontem, dia 21, nós tivemos um eclipse solar. Aqui no Brasil ele foi só parcial. E como todo eclipse, né, abre a tampa do bueiro, traz questionamentos, faz a gente se pensar, faz a gente se analisar, e é em cima disso que a gente vai trabalhar. Então, eu vou só checar aqui o volume do meu microfone, para ter certeza que o áudio estará legal, e a gente vai adiante. Bom, eu vejo que o volume aqui tá bom. Então, vou começar aqui pedindo 3 momentos, e aí tu vais ver qual momento é o teu momento, e a partir desse momento é que tu vai buscar a tua leitura, tá bom? Quem gosta de ver todas, veja todas, às vezes tem algum conselho que te auxilia. Se possível, te inscreve no canal, deixa o teu like, isso ajuda bastante no trabalho, né, de quem faz conteúdo. Eu sei que eu sou bem relapsa com o YouTube, mas de vez em quando eu tô aqui trazendo as mensagens que a gente precisa, né? Então, pensando que essa é uma leitura coletiva para a egrégora que me acompanha, de homens, de mulheres que estão buscando notícias, informações, pautas para esse renascer da primavera, para esse equinócio de 2025. Então, primeiro tema: medite e contemple lua nova em peixes. Então, esse primeiro momento é daquelas pessoas que estão numa fase de não agir, de não planejar, que elas precisam realmente olhar para dentro, olhar ali para a sua espiritualidade, olhar para o seu inconsciente, olhar para as suas emoções e, a partir daí, avaliar o que que vem. Então aqui é aquele ponto neutro, e que não é nada neutro, na verdade, né? Em que a gente está mergulhando na gente, observando dentro, antes de ouvir a opinião de fora, antes de planejar alguma coisa, antes de tomar alguma atitude, a gente entra. Então, se tu está nesse momento mais introspectivo, a primeira leitura é a tua. Segunda leitura: traga amor para a situação, lua nova em aquário. Aqui a gente está falando de pessoas que estão naqueles momentos um pouco contraditórios, que talvez a vontade seja de meter o pé na porta, de chutar o pau da barraca, de enfiar o pé na jaca, mas, na verdade, o que a situação precisa é de mais empatia, de mais coração, é de mais afeto. Então, se tu tá nesse momento que as coisas estão aí tensionadas ou até te contradizendo um pouco, esse momento é o teu, tá? Segunda leitura. Terceira leitura. E tu vê que só tá saindo lua nova aqui, né? Tudo em lua nova. Terceiro momento. Você está muito próximo a atingir o seu objetivo. Aqui a gente tem uma lua gibosa. Mudou um pouco a leitura, né? Vou só comentar. Então, aqui a gente está falando daquelas pessoas que já estão ralando para alguma coisa, que muito possivelmente, emocionalmente, elas já estão até um pouco saturadas, mas que ainda assim o objetivo está perto, sabe? Aquela coisa que está ali, mas ai, mas Débora não chega nunca. Pois é, a leitura de primavera é para ti, então vamos ver o que é isso que não chega nunca e como é que vai chegar. Fundo do maço do coletivo, nós temos. Ai, eu amo a cartomancia por causa disso, ó. Fundo do maço que vale para todas nós.
Você é boa o suficiente, uma lua cheia em Virgem. Então, sim, você é boa o suficiente. Fofura. Então tá. Então agora vamos às 3 leituras. Primeira leitura, que foi o pessoal que pegou ali, né? A Lua Nova em Peixes, aquela galera da introspecção. Tô aqui com o Totti, tá? E vamos trabalhar com ele hoje. Vai ser só ele que vai ser nosso companheiro. Aí a gente recolhe e embaralha para cada leitura. Então, para o pessoal da primeira leitura, que está mais introspectivo, que está mais mergulhado no seu inconsciente, na sua intuição, que precisa ouvir sua alma, o que temos para esse equinócio? Embaralhado, carta tema. Eita, o 5 de espadas, ó. Vê que tudo aponta para o centro, né? Tudo aponta para o centro, tudo aponta para dentro. Essa é uma carta que fala muito daqueles momentos que a gente está se sentindo, literalmente, né? O nome da carta é Defeat, derrotado, mas que pede um pouco de questionamento no nosso mental, porque espadas é mente. Que no nosso mental a gente pode estar com muito barulho, com muita turbulência, muita interferência, entra a opinião dos outros, entra o que a gente ouviu a blogueira falar, entra aquele influencer, aquele coach, aquele não sei o que, aquele amontoado de informações. Então ali parece massacrando a nossa cabeça. E aí é aquele momento que a gente se compara, é aquele momento que a gente tenta se equivaler com pessoas que ou começaram antes, ou tiveram mais vantagens do que nós, ou que têm outra vivência diferente da nossa. E aí, meu bem, a frustração ela vai vir, porque eu estou usando uma régua muito injusta para me avaliar. Então, esse é um ponto cabuloso para a gente pensar. Vamos ver a grande sombra desse momento. O Hierofante. A impressão que dá é que tu não te sente com estrutura o suficiente, tu não te sente com conhecimento suficiente, tu tem um preciosismo contigo, que um perfeccionismo. Isso aqui, ó, essa aqui é a mistura tóxica do perfeccionismo, tá? Ah, que se não for perfeito, do mundo perfeito, feito da forma perfeita, com a técnica perfeita, conhecimento perfeito, então nada serve, né? Aqui, vamos baixar um pouco a régua. Vamos baixar um pouco a régua. E a gente também vai falar aqui. Eu tenho muito forte nessa configuração que a mesa está criando uma situação de gente que tem acima de si, nas suas hierarquias, seja social, profissional, pessoal, acadêmica, familiar, pessoas que trazem um certo nível de cobrança, um certo nível de exigência. É aquela pessoa, sei lá, daquela mãe perfeccionista que a filha tem que ser a boneca Barbie, é aquela pessoa daquela chefia que se tiver uma vírgula errada vai criticar horrores, mas tudo que tá certo não foi visto. Só que o problema é que aqui tu acaba reproduzindo, tu acaba memetizando esse comportamento. De, ai, errei uma vírgula, isso tá péssimo, isso tá horrível, eu sou um fracasso. Segura a onda. Vamos ver o que tem de bom em ti, né, nessa situação. 5 de paus. Aquela pessoa que, mesmo com os obstáculos do caminho, se coloca. O conflito interno parece que te movimenta numa direção de mais qualidade, de mais perfeccionismo, de... E aqui do lado positivo, tá? Aqui a gente está falando da luz da mesa. Ou seja, esse perfeccionismo não é aquele perfeccionismo nocivo, é aquele perfeccionismo de alguém que masteriza certas consciências, certos conhecimentos, certas habilidades de uma forma assim, ó, chocante. Eu brinco que comigo, se alguém disser duvida, é tudo que eu preciso para fazer acontecer o impossível. Ah, tô achando algo impossível, a pessoa diz, eu duvido que tu faça. Aí é mesmo que eu vou lá e faço. É esse 5 de paus. Eu duvido. Ah, é? Então vamos ver. E aí tu fica em destaque. Vocês vejam que aqui os bastões, né, eles são todos diferentes. Mas o do centro da imagem, ele se destaca. Então parece que a dificuldade te leva para o destaque. Só que assim, ó, nesse momento, muito 5, né? O próprio Hierofante é um 5. Vamos respirar. Vamos olhar para dentro, porque o convite dessa leitura é esse, né? O pau tá torando lá fora, a gente sabe. Só que tu tens que ter um momento de paz, tu tens que ter um momento de introspecção, tu tens que ter o teu momento interno de avaliar essa situação. Porque se tu deixar por esse barulho todo externo, esse fala-fala,
A impressão que me dá é de muita gente falando, 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 falando. Tu não consegue pensar, tu não consegue decidir, tu não consegue analisar a tua caminhada, né? O conselho para essa pessoa que está nessa situação. 3 de copas, precisa relaxar, precisa se divertir. Aqui se chama abundância, ó. O que me mostra que, de certa forma, a vida já está te beneficiando, já está te abençoando com coisas muito boas, mas que talvez tu não estejas conseguindo ver, porque o barulho dessas pessoas falando, desses estresses todos acontecendo, esse barulho todo tá te colocando numa posição de não conseguir ver diversão na jornada, não conseguir ver leveza na jornada, vira tudo uma grande obrigação, vira tudo um grande esforço. Então, assim, ó, vamos pegar aí um dia do final de semana para sair, para tomar um chimarrão, para ver um pôr do sol, sabe, para encontrar amigos, para pegar um cinema, alguma coisa que te dê prazer. Trazer prazer para tua vida nesse momento é fundamental. Aqui a gente tem Mercúrio em Câncer, né, que vai falar um pouco de ter a inteligência emocional de preservar as nossas copas cheias, né? Vejam que as copas aqui, ó, todas elas estão sendo irrigadas. Como é que eu irrigo essas copas num momento de crise, né? Que tudo é tão fogo, tudo é tão ar, tudo é tão incendiário e eu preciso literalmente de um refrigério. Que hobby é esse que está engavetado, sabe? Que passeio é esse que tu está postergando, vai deixar para quando morrer? Ah, ou aquele famoso, né? Ah, quando eu morrer eu durmo. Só um pouquinho, galera. Né? Então, trazer essa abundância emocional, porque não tem como tu florescer nessa primavera com tanto conflito interno, com tanto questionamento, né? Sem olhar para dentro com amor, sem olhar para dentro com empatia. Então, ter aquele momento, né, divertido do teu dia, que tu traz esse refrigério, né? O 3 de Copas vai vir com esse tema. Eu digo, todo mundo precisa de um 3 de Copas todos os dias da sua vida. Seja porque vai usar um hobby em seu favor, seja porque vai fazer uma atividade física em seu favor. Aquela coisinha, aquele elemento da tua rotina que regula o teu emocional. O que a gente espera desse equinócio para esse pessoal? O sol. Eu nem tenho muito mais o que te dizer, né? A gente está falando aqui desse brilho, dessa felicidade, dessa alegria, né? Claro, tem bastante trabalho envolvido, mas é importante que a gente tenha limites, mas é um momento assim, ó, de realmente muito compartilhar, né? E compartilhar positivo, de tu ver teu crescimento, de tu ver tua expansão. Olha como esse sol se expande, né? O brilho dele começa no centro e os raios dele vão se espalhando por todo o zodíaco aqui, ó. Então, essa tua expansão é o que vem, né? É o que vem como resultado de tu conseguires equilibrar. Então, realmente, essa introspecção, ela tá vindo para ti como esse convite, né? De vamos ter um lugarzinho dentro da gente que a gente se sente bem, que a gente se sente feliz. Eu digo que todos nós precisamos, dentro da nossa mente, ter um QG que só a gente acessa. Aquele lugarzinho precioso que o mundo tá caindo lá fora, mas eu vou lá para dentro daquele lugar. Pode ser uma memória, pode ser uma construção interna minha que eu criei na minha mente, né? Mas que é o lugarzinho que eu baixo a pressão, que eu posso ser mais eu, que eu posso fazer uma piadoca. Porque se a gente deixar a rotina nos engole, né? Fundo do maço de vocês, o 7 de paus. Que mostra essa questão, né, de tu estares num momento que está te demandando bastante esforço, que está te demandando que tu coloque realmente, né, teu conhecimento, o que tu tem de melhor, a tua melhor energia para fora de uma forma muito ativa, de uma forma muito até bélica. Só que, como é que eu vou fazer isso? Como é que eu vou ter força para isso se por dentro eu estiver em cacos? Né? Fica a dica, então, bom equinócio, boa primavera para vocês, floresçam, que eu vou para a próxima leitura. Leitura número 2, para quem pegou a lua nova em Aquário, sobre trazer amor para a situação, sobre essas polêmicas que tu estás vivendo. Vamos ver aqui com o Tote qual é o babado de vocês, qual é o grande tema desse equinócio para vocês. Então vamos lá. Baralhando o nosso deck. Vamos ver qual é o tema pelo tarô do momento de vocês. Olha o 2 de copas, literalmente essa carta chama amor.
Gente do céu! Então aqui a gente tá falando de romance, tá, minha gente? Aqui eu não vou poder fugir desse tema, aqui eu não vou poder fugir dessa pauta. Pode ser que a gente esteja falando daquelas relações que não necessariamente sejam românticas, mas onde tem uma troca genuína de afeto, uma troca genuína de amor, tá? Porque vejam ali como é uma mesa bem recíproca, né? Aquele amor bruto que vem lá do topo, ó, ele se divide igualmente para ambos os lados. Então aqui a gente não está falando de coisas muito consolidadas ainda, a gente está falando de coisas que estão mais em campo inicial, então eu acredito que a gente fale de começo de relacionamento, aquele momento que é super empolgante, super emocionante, e vai valer o mesmo se a gente estiver falando de relações de amizade ou relações familiares, né? Porque amor é amor. E aí vocês vão classificar no caminho de vocês como estiver. Vamos ver qual é a sombra desse amor. A dor desse amor. 8 de copas. Galera, aqui a gente tá falando de uma situação. Eu vou ter que ser brutalmente honesta, tá? Aqui é aquele momento que se foi o boi com a corda. Que a coisa tá se perdendo ou já se perdeu, que o amor tá pesado, que a reciprocidade não tá funcionando, que a árvore parece não tá mais dando frutos, porque realmente o amor tá secando. Olha lá, as copas lá de cima já não tem mais água. As de baixo, quando terminarem de jogar água para as últimas, vão se esvaziar também. Ou seja, é um amor que está passando por um desgaste, é uma situação que tá insustentável, que tá muito difícil, que pesou, sabe? Que o tempo das coisas parece que pesou, que por mais que eu vejo como essa coisa de ser algo muito novo, é um troço que desgastou de forma muito rápida e que parece que não tá indo adiante. Romanticamente falando, amorosamente falando, sentimentalmente falando, é uma terra meio árida, é uma água meio venenosa. Tá, mas vamos ver o que tá funcionando nisso aí ainda. 4 de espadas. A coisa é relativamente pacífica, né? Eu vejo que é uma coisa que tá sendo dialogada, tá pacífica, mas a gente sabe que o pano de fundo não tá legal. Vou dar um exemplo. Se a gente estiver falando de casais, tá? É aquele casal que tá junto há muito tempo e que até sente alguma coisa um pelo outro ainda, mas que tá dormindo bundinha com bundinha porque é só pelo conforto de alguém que tá sempre ali, sabe? Esse é um exemplo, não tô dizendo que é a situação, porque como eu disse, para mim parece aquele tipo de situação que é relativamente nova, que tinha tudo para ser promissora, tudo para ser recíproca, mas que tá secando, tá ressecando, mas existe aqui uma coisa pacífica que ninguém falou ainda do esqueleto que tá dentro do guarda-roupa. Ninguém declarou ainda, pô, tá chato esse relacionamento, né? Ai, tá chato essa amizade, né? Ai, isso aqui tá sem graça nenhuma, né? E se a gente seguisse cada um seu caminho? Ninguém falou sobre isso ainda. Isso aqui tá no silêncio, né? A gente fica ali, é aquele pacto silencioso de que a gente finge que tá bem, que a gente finge que tá feliz, porque a gente sabe que a perda doeria muito mais do que essa dorzinha pequena. Aí aqui é o famoso arrancar o band-aid devagar ou arrancar o band-aid rápido, né, minha gente? Que é mais confortável para cada um. Vamos ver qual é o conselho nessa situação, porque não é uma situação fácil. Arcano da Morte. Literalmente, o tarô dizendo assim, ó, cara, tu tá num equinócio, tu tá numa hora de renascer, tu tá num momento que a tua energia tá te levando para isso. Tu já viu que cheiro tem esse bueiro que abriu aí. Vamos encerrar, vamos acabar, vamos fechar o ciclo, vamos permitir que isso aqui esgote, né? Porque é aquilo. A gente pode ir improvisando, sim. Jogo de cintura e diálogo aqui para isso tem. Mas e vale para o futuro isso? Será que uma mudança. Porque isso aqui não é só o encerrar o ciclo, mas é encerrar esse ciclo doente. Isso aqui a gente pode estar falando de mudanças, assim, ó, fundamentais de postura. Vamos voltar um passo atrás. Vamos voltar lá no começo, sabe? Sei lá, exemplos, né? Sabe aquela amizade que quando estava no início era super maravilhosa, super empolgante, a gente se sentia super bem com a amiga, e de repente a coisa entrou num desgaste porque a gente está convivendo demais.
Dá um passinho atrás. Vamos. Ai, amiga, vamos se ver com menos frequência. Eu tô sentindo que a gente tá se desgastando, que a gente tá se desentendendo, a gente tá trocando farpa, né? Vamos dar tempo pra saudade. Aqui, ou tu encerra ou tu muda drasticamente de postura e principalmente postura amorosa, porque o que falta aqui é água, o que falta aqui é sentimento, é literalmente isso, trazer amor para a situação. Então, assim, não é o que eu faço, não é o que eu falo, é o sentimento legítimo que eu coloco nessa situação. Por que que tá faltando sentimento? Por que que eu não tô, né? Então, assim, ou eu abro mão, perco algo que pode ser uma joia, ou eu mudo de postura e garanto que a água continue a fluir, né? Que a fluidez afetiva continue acontecendo. O que que a gente espera de desfecho dessa situação? 9 de paus. Essa carta chama força nesse baralho. Vai demandar um esforço, tá? Vai demandar um esforço, mas veja que a gente ainda vai ter uma estrutura, né? A gente ainda vai ter uma segurança aqui. Então, por mais difícil que pareça, é um tipo de situação que sim, ela tem caminho, só que ela precisa ser pensada com mais leveza, ela precisa ser pensada com mais beleza também, com mais afeto. Bom, isso aqui é um sol em Sagitário, né? É aquela ideia que a gente vai ter, por exemplo, na carta da temperança, do equilíbrio das águas, de conseguir botar um pouco à parte os nossos egoísmos, se colocar um pouco mais para a situação e também não permitir que, caso a pessoa com quem eu estou tendo essa situação 2 de copas não esteja se colocando, eu não ser a pessoa que vou lá e entrego 200%, né? Eu tenho que dar 100, a pessoa tem que dar 100, aí tá tudo certo. Então, assim, tem muita ressignificação para ser feita aqui, tá? O babado de vocês tá doido. Tem um pouco de esforço, mas eu vejo que amor não falta, porque além da gente ter, né, muita água, a própria carta da morte ela vai falar do signo de Escorpião, que também é água, são águas profundas. Fundo do maço a gente tem um príncipe de copas, que vai trazer essa coisa de vamos olhar a coisa de uma forma mais, um olhar mais poliana, porque aqui o olhar tá pessimista. Então vamos olhar de uma forma mais bonita, de uma forma mais empática, de uma forma mais amorosa, que as coisas elas vão dar pé. Então assim, ó, vamos mudar, né? Vamos mudar para não ter que encerrar. Porque senão a coisa vai se perdendo aos poucos. É como eu digo, aquela situação que não morre de morte matada, mas morre de morte morrida, né? Do desgaste, do cansaço. E aí uma coisa que é bonita, uma coisa, como eu disse, que é uma joia, se torna comum. Então, terceira leitura. You're very close to achieving your goal. Você está muito perto de atingir o seu objetivo. Galera que saiu, né, com a leitura da Lua Gibosa. Então, vamos ver aqui como vai ser o equinócio de primavera desse pessoal. O que que o tarô aponta? Estou usando o Tote hoje, tá, gente? Muito próximo de atingir o objetivo. O que que tem para equinócio dessa galera? Vamos lá. Tem esforço na jogada, tá? O tema pelo tarô. O 4 de ouros, o poder. Ai, gente, eu adoro essa carta, porque ela é uma das cartas do Tote, que ela é mágica. Olha só, tu tá olhando assim, né? Tudo estruturado, agora tu deita ela. Olha lá, aqui. Olha lá. Tu vê o templo em 3D. Ai, isso é muito demais! Tá, parei com a palhaçada. 4 de ouros trazendo a carta do poder. Ou seja, a gente está realmente falando de gente que está com o seu projeto, com o seu trabalho, com o seu objetivo muito bem estruturado e rodando, mas que existe um ponto de uma certa estagnação. Mas notem que aqui a gente tem um Sol em Capricórnio. Ou seja, esse templo, esse local maravilhoso, ele foi construído tijolo por tijolo por tijolo por tijolo. A gente está falando da galera do trabalho de formiguinha,
Não é nada novo isso aqui. A gente está falando de projetos que já estão em andamento, mas que talvez agora a pessoa fique pensando assim: poxa, isso está meio parado, isso está meio sem rumo, isso está meio sem brilho. Então vamos ver qual é a sombra desse projeto, desse objetivo. 5 de copas. Eita, Laia, é a carta do desapontamento. Então aqui a gente está falando de uma galera que está bem azeda com essa estagnação, tá? Bem azeda, bem entristecida, que tá borocochô, que tá xoxa, capenga manca, aquela coisa toda que vocês já sabem. Mas ao mesmo tempo, minha gente, aqui a gente tem que pensar esse desapontamento da seguinte forma. Eu posso pegar essas emoções, mergulhar nelas e me afogar, ou eu posso colocar as coisas em ordem, né? O melhor caminho aqui é o caminho da justiça, do arcano da justiça, do arcano do ajustamento, que é o quê? Para aí, vamos organizar as coisas, né? Pouco menos emocional, um pouco mais racional, bota a balança no lugar e a partir disso daí procurar que pontos são esses de forma estratégica. A gente tem Marte aqui, ó, que favorece muito estratégia de guerra. Então usa a tua sombra em teu favor, né? O que eu digo, às vezes a gente tem que usar a tristeza em nosso favor. Sei lá, a pessoa trabalha com música. Cara, tá triste? Vai escrever da tua tristeza, vai lançar um hit aí pro verão, né? Pra galera chorar todo mundo junto no carnaval. Tá, é da arte. Vai fazer um quadro bem triste, vai vender por milhões, sabe? Mobiliza essa energia em teu favor, né? De forma estratégica, tem que ser estratégico. Então, como eu vinha falando, separa emocional de racional no primeiro momento, coloca as coisas numa balança equilibrada e vamos ver que pontos são esses. O que está me decepcionando aqui? Está me decepcionando A, e B, C e D. O que disso é fundamental para isso que eu estou construindo? Ah, muito dinheiro é fundamental. Então, como é que eu trabalho para trazer mais dinheiro? Ah, visibilidade é fundamental. Como é que eu trabalho para trazer mais visibilidade? Ah, eu quero criar uma comunidade. O que é fundamental? Olhar para esse lugar, tá? Usa essa ferramenta da tristeza, a ferramenta do desapontamento para fazer funcionar. Nesse deck, a gente tem ali as copas todas para os mesmos lugares, mas a gente vê que as plantinhas elas estão murchando, né, minha gente? Isso é triste, isso é. As águas estão turvando também, olha lá, que elas começam claras e terminam turvas, porque realmente aqui é um lugar de muito descontentamento. Se tu pega outros baralhos mais comuns, tipo o Waite Smith, tu vai ter a criatura que tá lá, aquele vampirão, né? Lamentando as copas que caíram e esvaziaram, mas não tá vendo que atrás dele tem copa que tá de pé ainda. Então, assim, o 5, ele é sempre aquele sinal de que, ó, a partida não tá perdida ainda. Tu quer continuar lutando ou tu quer, né, desistir no meio do caminho? Pensa, só que claro, né, aqui a gente bota uma proporção emocional dolorida, pensa o Rock Balboa. Ai, Débora, pelo amor de Deus, as pessoas vão sair daqui em depressão procurando CAPS, né? Mas é tipo isso, apanhou, quando tu pensa, meu Deus, agora ele perdeu. Ele poderia, né, chamar o Samu embora. Não, ele vai lá e, uau, herói, se levanta. E todos nós temos um pouco disso, gente. Então, vamos usar isso em nosso favor. O que tem de luz nesse projeto? O que tem de positivo? O que tá funcionando? O eremita. Cara, olha, eu vou dar um tapa na tua cara. Na real, porque assim, quando a gente pergunta o que tem de bom, o que tá rolando legal, o que tá funcionando, o que tá do lado do luz, olha o eremita com o sol gigantesco na lamparina dele. O eremita é o próprio signo de Virgem, que encerrou seu ciclo por agora. O eremita está falando aqui de todo esse processo de uma longa caminhada, que tem muito conhecimento, e vejam, né, que aqui ele está cheio de trigos e coisas e tal, porque embora para nós o eremita ele aconteça finaleira de inverno, no hemisfério norte ele é o período da colheita, tá virando para o outono. Então aqui tu tem todas as ferramentas, tu tem todos os conhecimentos, tu tem toda a consciência, tu tem o jogo de cintura, tem a personalidade para fazer a construção. E pelo que eu tô vendo aqui, a maioria dessa galera que está nessa leitura é projeto solo, não é projeto com empresa, não é projeto com família, não é projeto com amigos, é projeto solo. E aí, minha gente, com esse eremita maravilhoso, é realmente aquele momento que a gente só está esperando a hora de colher esse trigo todo que está pronto para a gente poder ali fazer nosso belo bolinho, né? Mas assim, é importante pensar que o eremita
ele traz um cansaço com ele e ele traz uma singularidade com ele. Ele opta por não seguir o bando. Então, se tu não tá seguindo o bando, se tu não tá fazendo o que todo mundo faz, entenda que chegar onde tu chegou já foi um troço gigantesco. E eu acho que isso entra muito aqui. Tá ali chorando leite derramado, mas não tá vendo todo o conhecimento que construiu. Eu tive uma experiência recentemente com uma habilidade que eu tenho. E que eu totalmente. Ah, não, nada a ver, né? Não sou boa nisso e não sei o que, perere, pororó. Mas aí eu parei para olhar minha trajetória com essa habilidade, né? O tempo que eu dediquei àquilo ali, tudo que eu produzi com aquilo ali. Eu parei e pensei, cara, e não é que eu sou boa nisso. E não é que eu construí um negócio muito louco com isso. Como é que eu tô ignorando esse conhecimento? Como é que eu tô ignorando esse lado meu? Como é que eu tô ignorando essa habilidade? E eremita é isso. Ele não leva uma bagagenzinha que nem o louco que leva lá a sacolinha dele, porque tá tudo dentro dele. Ele só depende mesmo disso aqui. Só que o problema também do eremita é que tu te imagina num ambiente escuro só com a lamparina. E essa lamparina é o que te dá a visão. Então, hoje a tua visão sobre as coisas, ela é limitada ao que a tua consciência desse sol alcança. É uma visão assim, ó, não existe uma visão periférica nisso. Eu consigo ver cada passo do caminho, se não tem um buraco, se não tem uma pedra, se não tem um galho para acertar minha cara no meio do caminho. Mas eu não consigo ver daqui, sei lá, como tu pega um dia claro, tu vê quilômetros de distância nos teus olhos. Mas com o eremita, não. Então, entenda que o que tu tá vendo da tua realidade é só um recorte e que ele tá negativista. Então, cuidado com os teus pensamentos, cuidado com as tuas emoções que elas podem te trair. Vamos ver o conselho para vocês. Rainha de Paus! Ai, é a maravilhosa, é a deusa. É essa mulher incrível que é esse fogo interno ardendo, convidando a gente para assumir o nosso trono, assumir o nosso poder. E aqui não é sobre vencer a guerra, é sobre, ainda antes, ter uma postura vitoriosa. Aqui eu brinco, né? Eu sou muito feliz porque eu tenho meu Mercúrio em Leão, então mesmo quando eu falo uma grande merda, eu falo ela com convicção e todo mundo acredita, sabe? Então, é muito essa rainha, né? De eu posso ainda não ter saído desse 4, que está estabelecido, mas podia estar melhor. Mas eu ajo como se eu já tivesse saído. Eu troco uma postura deprimente por uma postura. Olha o ângulo que ela está fotografando. Olha a altura dessa mulher, olha a autoridade dela, a grandiosidade dela. Olha o brilho dessa coroa, minha gente. Pelo amor, né? Se tu inclina, tu vê que essa mulher ela ainda é maior, do tipo assim, ó. Ela é uma gigante, então às vezes a gente tem que assumir o nosso grande tamanho, sabe? É como eu brinco, vai errar com convicção. Só que tu não vai errar, porque tu tem um eremita, então a tua experiência não te permite isso. Então, assim, ó, que é aquele grande tapa de realidade, assim, ó. Reage, mulher, bota teu cropped. Tem esforço na jogada, a gente viu lá no fundo do maço, né? Tem esforço na jogada. Mas e daí? O que que na vida a gente consegue sem esforço? Eu não sei se eu que sou pessimista nesse sentido, mas eu penso que as melhores coisas que a gente faz na nossa vida, as mais grandiosas que a gente constrói, a gente dá sangue, suor e lágrimas. É isso aí que tem para hoje. O desfecho dessa galera, a mudança. Eu confesso que eu amo. Ai, Débora ama todos os arcanos, né? Eu amo todos os arcanos, mas esse aqui é, para mim, o mais afu, como a gente diz aqui no Sul, porque ele realmente, o nome dele é change, mudança. Eu vou trocar a energia dessa materialidade. Então, não é que o lugar que eu construí até agora não esteja bom. Ele tá, mas ele tá muito parado, ele tá muito estagnado. E o 2 vai trazer o movimento que eu preciso. Olha essa cobra girando ali, né, em Lemniscata, agarrada no próprio rabo, que é uma Ouroboros bem particular, né, bem incrível, na verdade. E que ela tá trazendo um movimento, porque aqui é estagnação. E vocês vejam, olha, eu amo tarô por causa dessas coisas, a Débora, bem louca. As águas que circundam a tua estrutura, vamos dizer que isso aqui é o que a gente consegue ver com o facho do eremita, são águas turvas do teu desapontamento. E o teu desfecho ao fim do equinócio é de mudança, porque a primeira mudança que se teve foi na postura. Eu saio dessa postura mais fechada,
Ah, mas eu sou assim mesmo, para uma postura mais popularizada, mais social, porque a Rainha de Paus ela tem isso, né? E eu vou dizer uma coisa que eu sempre penso sobre a Rainha de Paus e que eu sei que ela não é para qualquer tarô, talvez até nem seja pro Tote, mas eu sempre penso que assim, a Rainha de Paus ela tem um poder com ela interno que o que ela não conquista pelo movimento dela, pela autoridade dela e pela imposição ou solicitação dela, ela acaba atraindo, porque o brilho dela faz isso. Então, a pergunta para alugar o teu triplex hoje é: que brilho teu é esse que tu tá encapsulando e que deveria estar na rua para todo mundo ver que vai trazer a mudança?